O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta della nostra delicta. Hoje meus olhos brilham um pouco mais, não é? É porque eu vejo aqui entre nós as filhas do amor e da misericórdia eucarística. Obrigado, irmãs. Obrigado, Maria, Mãe Carmelita. É assim que é chamado, né? Que bonitinho ela se acha. É uma satisfação para mim tê-las conosco nesta Santa Missa. Sejam muito bem-vindas. Meus filhos, se observaram bem a primeira leitura e os últimos versículos do Evangelho, a primeira coisa que a palavra de Deus quer nos recordar hoje, aquela promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Essa promessa só será cumprida literalmente a partir de Jesus Cristo, porque o povo hebreu fechou-se, achou que era, digamos assim, Deus, uma espécie de propriedade do povo hebreu. Foi necessário o povo experimentar o exílio de Babilônia para entender que Deus não agia somente em Israel e através de Israel. Não é à toa que Deus teve como instrumento para fazer o povo voltar para a terra um rei pagão, Ciro o Persa. Pois bem, virão pessoas de todos os povos, até o meu santo monte em Jerusalém. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Na mesma linha, Jesus, no final da leitura do Evangelho, vai dizer também: virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Tudo isso fala que Deus deseja dos povos diferentes formar um único povo dele. A igreja na terra já é o começo deste povo que Deus reúne para si. Este é o primeiro significado, portanto. Porém, é bom lembrar que, embora Deus lance a sua palavra, faça o convite e dê a graça, é necessário que cada pessoa que foi alcançado pela graça de Deus também responda e corresponda. Se não há uma resposta, se não há uma correspondência daquela pessoa que recebeu a graça, Deus também vai respeitar a liberdade de cada um e ele mesmo não poderá fazer
além do que ele já fez. É necessário, portanto, que tomemos nossa própria responsabilidade. Quem já é meu paroquiano ou acompanha as pregações há de muito tempo deve se recordar que eu sempre digo: nós somos uma religião de aliança. Não significa que agora todo mundo vai ter que andar com anel no dedo, não é isso não. Alguém veio me perguntar essa semana se eu usava o anel do padre. O que diacho é isso que eu não conheço? Não, o anel do padre, mas padre não usa anel. Oxê, de onde inventaram isso? Talvez os padres religiosos, em sinal dos votos que fazem, usam. Seja os padres, os irmãos, as irmãs, usam a aliança para lembrar um compromisso que foi feito com Nosso Senhor. Mas, não uso nada e não quero que me dê também para usar. Eu não vou usar. Por que eu falei de anel? Eu estava falando de aliança. Vamos lembrar. Somos uma religião de aliança. Infelizmente, a maioria dos pregadores católicos deixou de falar sobre esses assuntos e as novas comunidades começaram a adotar. Aí diz, fulano é da comunidade de aliança. Aí você pensa que a comunidade de aliança é Shalom, Canção Nova, Força Jovem, ou esses novos institutos que formam comunidades com leigos. Mas não. Comunidade de aliança é toda a igreja, é toda a comunidade dos batizados. Porque pelo batismo entramos a fazer parte do povo da aliança. O que isso quer dizer? Aliança é um compromisso de vida. Deus compromete-se inteiramente por nós e nós somos chamados a um compromisso igualmente total com Ele. Se, uma vez recebendo a graça, a gente ficar indiferente, não corresponder ou até mesmo hostilizar, ficar contra a graça recebida, Deus vai respeitar a liberdade de quem escolheu assim. E o resultado dessa liberdade mal usada é que surge o inferno. Deus não criou o inferno. O inferno é a consequência lógica da rejeição de Deus e do céu por parte dos anjos e dos homens. E quem vai para lá não é porque Deus castigou nem mandou, vai porque quer. Porque quando você faz escolhas sabendo que são contra ele, você já está fazendo uma escolha de sua eternidade. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para outra passagem do Evangelho, quando nosso Senhor nos chama ao compromisso. Alguém se aproxima, ele está indo para Jerusalém, portanto, ele está indo para dar a vida, tomar a cruz, ser sacrificado, morrer, ressuscitar. E diante de uma situação tão séria, chega alguém para fazer uma pergunta fútil. O que é uma pergunta fútil? Padre, qual é o sexo dos anjos? É uma pergunta fútil. O inferno está cheio ou está vazio? Vai ser bom, apronte e você mesmo vai tirar a prova dos 9 quando chegar lá. Aí começa a fazer um monte de pergunta imbecil. Por que é que padre não casa? Engraçado, ninguém me pergunta se eu sou feliz. Eu já dizia uma besteira, mas tem crianças aqui, não vou dizer não. E também para... Eita, tá gravado, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas gravadas, senão a gente sofre consequências terríveis depois para tentar consertar. Perguntas fúteis. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Vai ver, essa pessoa deve ter escutado tanta gente extremamente rigorista dizendo assim: Deus é justiça, pelo mínimo pecado você vai ter que pagar. Você já ouviu esse tipo de discurso em algum lugar? Não, aqui em Frei Paulo não tem não, né? Lá no Caribe, na França, na Sibéria, não é assim? Pois bem, por conta dessas pregações extremamente rigoristas, as pessoas começaram a mais ter medo de Deus do que ter amor para com Deus. E às vezes o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é visto como temer a Deus acima de qualquer coisa.
E não é assim que a coisa deve ser entendida. Nosso Senhor não responde a perguntas fúteis. Quantas vezes a gente acha que está rezando e está só dizendo um monte de besteira? Quando louva, quando agradece, quando pede, quando suplica. Jesus não responde se são muitos ou se são poucos. Ele vai dizer: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Claro que Nosso Senhor está falando em linguagem figurada. Não significa agora que a gente vai ter que mudar as portas da matriz de Frei Paulo e fazer com que todas tenham apenas 40 centímetros de largura. Tem um mosteiro em Portugal, se eu não me engano é o mosteiro de Alcobaça, em Portugal, que tem a famosa Porta dos Monges. Era uma porta que dava acesso ao refeitório. Ela é bem fininha. Quem for gordo não passa, vai ficar com fome, porque pecou por muita gula. Pronto, a madre já está ali olhando assim com cara de interesse. Não vai fazer uma coisa dessa no convento não, pelo amor de Deus, viu? Tenha pena das irmãs. Pois no mosteiro de Alcobaça tem a Porta dos Montes, ela é bem fininha. Até hoje vai um monte de turista besta e fica fazendo foto de perfil ao lado da porta. Tem gente que é 3 vezes maior do que a largura da porta. Já imaginou? Passaria fome. Pecou por gula. Mas só sessão curiosidade e parece que vocês não sabem rir, né? Eu vejo poucas risadas no domingo à noite. Vai ver o cansaço. Trabalharam muito no dia de hoje, não é? Pois bem. A porta estreita, meus filhos, não significa necessariamente uma porta onde a gente vai passar de um ambiente para o outro. É uma linguagem que nosso Senhor quer dizer. Ele já fez todo o esforço para nos amar, para nos salvar e para nos ensinar. Ele já fez todo o esforço para nos dar a vida ao ponto de sofrer e morrer na cruz. Está na hora agora que eu faça a minha parte na aliança, no compromisso. Está agora na hora que tu faças a tua parte no compromisso, na aliança. Está disposto? A advertência que Jesus dá ao povo judeu do seu tempo. Veja, as palavras são duras. Fazei o esforço possível. Muitos vão tentar entrar, mas não entrarão. Não fizeram esforço. Uma vez que o dono da casa fechar, aí diz assim: vocês vão começar. Fala para os ouvintes: vocês vão começar a bater. Senhor, nos abre. Eu não sei de onde vocês são. A gente, assim, comemos e bebemos. O Senhor estava com a gente. O Senhor ensinou a gente nas praças. Eu não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. Nunca é demais recordar que na Sagrada Escritura não se trata de injustiça no sentido social do termo. Porque no sentido social, no sentido, assim, comum das pessoas, justiça é dar a cada um que lhe é de direito, não é assim? E quando algum direito é lesado, é dito, fulano está sendo injustiçado. Porém, no Evangelho, justiça não é apenas a distribuição dos bens, conforme o direito de cada um. No Evangelho, justiça é agir conforme Deus. Quer um exemplo? José, sendo um homem justo, estão lembrados? Era o maior elogio que alguém na Sagrada Escritura, principalmente o povo do Antigo Testamento, podia receber. No Antigo Testamento, dizer que alguém era justo equivale, na linguagem católica, dizer que fulano é santo. Então, a justiça aqui é agir conforme Deus, ter em Deus o parâmetro, o critério, o modelo. Não faz muitas semanas que eu provoquei vocês a se comparar com Jesus, estão lembrados? Não vá se comparar com seu vizinho que não vale um conto, com quem você fica tendo problema o tempo todo. Vá se comparar com Jesus. Assim você vai ter um critério para saber se o estilo de vida que você está levando enquanto ser humano ou filho de Deus vale a pena ou não. Eu não vos conheço, afastai-vos de mim, todos vós
vocês que não aprenderam dele, vocês que não o imitaram, vocês que não foram capazes de renunciar a si mesmos, vocês que não foram capazes de tomar a cruz, vocês que não foram capazes de segui-lo. Não tem intimidade, não tem conversa, não tem negócio. O esforço, meus filhos, por entrar pela porta estreita e praticar a justiça tem a ver com o seguimento de Cristo, que é feito não apenas o apelo para quem vai ser padre ou freira. Ele não disse quem quiser ser uma pessoa consagrada. Não, ele disse quem quiser me seguir. Faça o quê? Eita, não dá para ouvir nada, fica aquele aqui na igreja. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, me siga. O que isso quer dizer? Quem não é capaz de renunciar ao próprio ego, não é capaz de amar. Para a gente passar pela porta estreita, o ego não pode estar inchado. Porque se fica inchado, é largo demais. Tem que haver renúncia de si mesmo. Tomar a cruz não significa, eu agora, já que Jesus não tem jeito, né? A gente tem que sofrer mesmo, né? Fazer o quê, né? Tem que aguentar, né? Acaba com esse palavreado. Ele não é correto, não corresponde ao que Jesus está dizendo quando diz, toma tua cruz todos os dias. Cruz, expliquei, mas vale a pena recordar. Cruz é toda e qualquer situação que nos pesa, que nos é sacrificante, porém que é necessária para que amemos a Deus e amemos ao próximo. Quantas renúncias a gente precisa fazer? Quantas situações a gente precisa viver para conseguir amar a Deus? E o seguir, como eu já disse, não é correr atrás como se faz no trio elétrico em época de carnaval. Seguir não é fazer curtidas ou se inscrever como seguidor numa rede social. É pôr-se na imitação, procurar ser e agir tal como nosso Senhor é e como nosso Senhor age. Claro que tem situações em que a gente vai precisar mesmo corrigir-se. Ou mais ainda, a gente vai precisar deixar que Deus corrija a gente. Como diz a segunda leitura da carta aos Hebreus. O Senhor corrige a quem ele ama. Um pai que não corrige seus filhos não tem amor, não. Quem é pai e mãe de família sabe disso. Se você mima demais a criança e dá tudo e nunca corrige, você está estragando aquela pessoa para o resto da vida. Porque como é que diz o ditado? Costume de casa, vai à praça. E às vezes eu tenho eu tenho muita pena dos professores, especialmente de crianças e adolescentes, que têm que suportar figuras que não valem um conto. E daqui a pouco ainda chega um pai e uma mãe sem noção para brigar com a direção da escola, para brigar com os professores. Meu filho chegou dizendo que o professor fez isso, fez aquilo. Tem pai que é cego, tem mãe que é cega, não é? E não percebe o estrago que fez. Educação se dá em casa. Se até os 6 anos de idade a criança não aprendeu o senso moral, ou seja, aquilo que é certo e o que é errado, não tem escola que dê jeito depois. Só uma graça fulminante de Deus é que pode, quem sabe, ajudar. Mas a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus, então façamos a nossa parte. Lição de casa. Diante dessas provocações que a palavra de Deus nos fez, o que nos provoca para esses próximos dias a partir de hoje? Alguém pode achar que eu estou repetindo basicamente o mesmo assunto, porque já nos domingos passados lembrei a todos que deviam fazer um exame de consciência toda noite. Estão lembrados? Estão lembrados, não? O exame de consciência diário, a igreja é tão sábia que pede na oração da noite que a gente, antes de rezar, faça exame de consciência. No seminário era assim. Fazia vindo a Deus em meu auxílio, glória ao Pai, né? Aquela coisa. Aí fazia um silêncio, 1, 2, 3, aí começava. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor. Não dava tempo de fazer exame de consciência. Era coisa muito rápida para cumprir um ritual. Não, tem que dar um tempinho mesmo. A pessoa consiga com Deus se questiona, eu amei hoje, se eu morrer agora, como chego lá?
e rapidamente provoca a tua memória daquilo que aconteceu, desde a hora que você acordou de manhã cedo até esse último instante que você está já se preparando para o repouso. Provoque. Eu amei. Se eu morrer agora, como vou chegar lá? Só se faça essas duas perguntas. Agradeça o ato de amor que a graça de Deus lhe tornou capaz de realizar. Suplique por aquelas pessoas que você encontrou, as que você amou e as que você devia ter amado e não conseguiu. Ou peça perdão se realmente pisou na bola. Se, ao provocar a memória, não vem nenhuma lembrança especial, fazer um ato de contrição sempre é mais seguro para terminar bem o dia. Porém, hoje eu os convido a fazer uma grande avaliação de sua existência toda até o dia de hoje. Se a gente sabe que ser cristão é renunciar a si mesmo, amar sem importar-se com as consequências e imitar Jesus, o que é que está impedindo você de fazer tudo isso? O que está atrapalhando, impedindo que você ame bem a Deus e ame bem ao próximo? Reflita, não me responda agora. Porque tem gente que às vezes eu fazendo essas provocações já fica balbuciando. O vizinho pode escutar e ficar horrorizado. Estou dizendo vizinho do banco aí, que está ao do seu lado. O que está ainda atrapalhando, impedindo que eu ame bem a Deus e que eu ame bem ao meu próximo? Pode começar pelo seu temperamento, por exemplo, aquilo que é próprio de você e de mais ninguém. Aquilo cujo culpado principal é você mesmo e mais ninguém. Não é culpa de seu pai, nem de sua mãe, nem de mais ninguém. É culpa sua. Por exemplo, os temperamentos, que basicamente dizem alguns psicólogos que são 4, outros já estão dizendo que são 7. Aí é uma ciência que a gente nunca sabe, porque nunca se define. Fica complicado. Geralmente reduzem a 4. Quando a gente às vezes pensa em temperamento difícil, o povo pensa logo na pessoa colérica, que dizem que é pavio curto e explode com tudo. Mas não é somente não, viu? Uma pessoa que tem um temperamento melancólico, fechado, calado, não se abre com ninguém lá no seu canto, aquilo ali também atrapalha um ato de amor a Deus e ao próximo. Como é que essa pessoa vai estar junto com o outro, interagir, suportar? Porque se tudo já começa logo a choramingar pelos cantos. Tem que educar esse temperamento. Uma pessoa que se auto-intitula fleumática, eu sempre fico com o pé atrás quando uma pessoa diz que é fleumática, porque geralmente os psicopatas são fleumáticos. Fleumático é aquela pessoa que quer controlar tudo e todos a toda hora, fazendo tudo certinho e direitinho. Uma pessoa hipercontroladora é terrível, ninguém aguenta. Tenha um chefe fleumático, você vai sofrer. É hipercontrolador. E se brincar, ainda vai bisbilhotar a sua vida para lhe controlar mais ainda. É terrível. É organizado um monte de coisa, é educado, é formal num monte de coisa, mas precisa tomar cuidado. Uma pessoa que todo mundo diz que é de temperamento sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa que ri de tudo, transforma tudo em piada. É uma maravilha você ter um sanguíneo numa mesa de bar. A piada está garantida. Se não existe, ele inventa na hora. Faz todo mundo rir. Porém, vai ser complicado quando precisar levar as coisas a sério, porque tem a facilidade de levar tudo para o lado da gaiatice. Isso não ajuda a amar a Deus e ao próximo. Reflita um pouco sobre você mesmo. O que em sua vida hoje ainda está impedindo você de amar bem a Deus e de amar bem ao próximo? Eu faço esses questionamentos porque a gente tem que, se até hoje não fez um esforço por entrar pela porta estreita, esse esforço deve começar das coisas internas de nós mesmos. Faça o esforço. Façam o esforço. Certo? Deus já fez tudo o que precisava fazer para nos amar e nos salvar. É a nossa vez de fazer a nossa parte no pacto, na aliança. Isso é coisa urgente. A gente não pode ficar atrasando. Como é que diz o ditado? Não deixe para amanhã
Não. Se você está dizendo que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, então você ainda não aprendeu o que é uma coisa urgente. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Fazendo hoje está atrasado. Peça essa graça a nosso Senhor, para não perder mais tempo. Começa a fazer o esforço. Porque se você é batizado, você já conta com a ajuda do céu para conseguir. Se você se confessa, você recobra aquela graça que perdeu ou enfraqueceu. Se você comunga, você aumenta mais ainda a presença da graça. Se você um dia veio aqui no pé do altar com sua esposa, com seu esposo, fizeram os votos e tiveram a graça do sacramento de matrimônio, tem sim a graça para dar certo. Assim como eu sei também, e tenho que lembrar para mim constantemente, que a graça que me foi dada pelo sacramento da ordem, no dia que eu fui ordenado sacerdote, me torna capaz. A graça é a garantia que Deus dá para que os filhos dele, neste mundo, fazendo o esforço, sejam, portanto, ajudados. Porque, meus filhos, desde quando Jesus tomou a cruz e colocou a graça à nossa disposição, nenhum de nós tem mais o direito de achar que está carregando o peso da própria existência sozinho. Isso não acontece mais. Ele carregou sozinho. Mas nós não carregamos mais sozinhos. A graça nos ajuda. A graça é Ele conosco. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aceite as correções que Deus dá. Mas também procure fazer a sua parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja louvado.